Bem-vindo ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$ 15.000 por mês com os projetos de bombeiro. É um grande prazer ter todos vocês aqui comigo em mais um vídeo onde a gente bate sempre aquele papo sobre os projetos de proteção e combate a incêndio. E hoje eu separei um assunto muito legal, que são os projetos técnicos simplificados, né? Os PTS. E muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Quando é projeto técnico simplificado? Quando é projeto técnico? E quais as principais diferenças entre eles? Para você que quer começar a trabalhar com os projetos de bombeiro, essa talvez seja aí a porta de entrada no mundo de projetos de bombeiro. São os projetos mais simples, os menores e o que mais se tem no mercado. É a forma pela qual você regulariza a maioria das edificações. Então, vamos lá. A ideia é a gente entender rapidamente o conceito e depois dar uma olhada na instrução técnica 42, que é a instrução técnica de projeto técnico simplificado, que foi criada para orientar de forma mais assertiva aí as pessoas que querem trabalhar com esse tipo de projeto, as pessoas que querem iniciar nessa área, né? Todo mundo que precisa regularizar uma edificação menor, ela se baseia na instrução técnica 42. A instrução técnica 42, na verdade, é um resumo das principais medidas de proteção que a gente utiliza para proteger as edificações. Então lá fala um pouquinho sobre saídas de emergência, lá fala um pouco sobre GLP, esclarece o que é um projeto técnico simplificado, o que pode ser regularizado através de projeto técnico simplificado e o que não pode, né? O que teria que ser por projeto. Ela exclui aí, por exclusão, você sabe o que tem que ser regularizado através de projeto técnico, né? E qual a principal diferença entre projeto técnico e projeto técnico simplificado na prática? O que, de que forma eu regularizo um e regularizo o outro, né? O projeto técnico, você tem um passo a mais, né? Você tem que aprovar, junto ao Corpo de Bombeiro, as plantas técnicas, as plantas arquitetônicas, onde vão ter as medidas de proteção e combate a incêndio. O bombeiro ele aprova previamente o projeto para depois você fazer a instalação, né, o proprietário fazer a instalação dos equipamentos previstos nessa planta, para depois sim solicitar a vistoria. E aí o bombeiro vai fazer a vistoria com o projeto em mãos. Então ele sabe em qual lugar deve estar instalado o extintor, o hidrante, a iluminação de emergência. Ele vai seguir o que está ali neste projeto. E já no projeto técnico simplificado, não. Você praticamente instala os equipamentos que são obrigatórios e o bombeiro verifica em loco se você instalou de forma correta. Basicamente, essa é a principal diferença. O projeto técnico simplificado, né, é um tipo de processo. Para o simplificado, você não aprova antecipadamente nada no bombeiro, o bombeiro vai diretamente, você já solicita a vistoria direto, e no projeto técnico você aprova o conjunto de plantas, de cálculos e memoriais lá no bombeiro, e assim o bombeiro aprova esse projeto, você faz a instalação dos hidrantes, alarme, iluminação de emergência, sprinkler, tudo que for obrigatório estiver no projeto, e depois que você faz a instalação, você solicita a vistoria. Basicamente essa é a principal diferença. Então, eu gostaria então da gente passar lá para a instrução técnica 42. Vamos passar de forma bastante rápida, só para vocês conhecerem e saber que você pode estar utilizando ela para como base para você fazer aí a aprovação dos seus projetos. Bom, eu já deixei separado, como eu sempre falo, né? Eu fui dentro aqui do site do bombeiro, vim aqui legislação consulta, ele abriu essa página, eu vim aqui legislação em vigor, procurei aqui instruções técnicas, e aqui você tem todas as instruções técnicas. Eu vim na instrução técnica 42, cliquei aqui em cima,
Pronto, está aberto aqui a instrução técnica 42. A instrução técnica 42, vocês viram que a gente tem uma série de instruções técnicas e essa aqui foi criada para orientar a aprovação dos projetos técnicos simplificados, tá bom? A gente tem aqui, iniciando aqui, tem o sumário, né? Trazendo todos os assuntos que são tratados. E temos os anexos, aqui tem um fluxograma que dá para a gente entender legal quando vai tratar-se de projeto técnico simplificado ou não, né? E outros assuntos aqui, ó, traz os afastamentos do GLP, fala um pouquinho de hidrante e mangotinho, porque aqui no estado de São Paulo, o PTS é até 1.500 metros quadrados. Então existe PTS onde você tem que estar com a instalação de hidrantes. Então a pessoa tem que ter uma certa noção. E você tem os PTS mais simplificados, os quais são protegidos apenas por extintor, sinalização e saídas de emergência, tá? Mas aqui você tem um resumo do que você vai precisar para estar regularizando a sua edificação antes de solicitar a vistoria, tá? Eu vou ler aqui o objetivo, que acho que é bastante legal, né? Então, o objetivo: estabelecer os procedimentos administrativos e as medidas de segurança contra incêndio para a regularização das edificações de baixo potencial de risco, enquadradas como Projeto Técnico Simplificado, PTS, e para a regularização das atividades econômicas, visando a celeridade no licenciamento de empresa nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio. Então aqui fala também um pouco das atividades de baixo risco, das MEIs, né? Então a MEI ela segue aí um processo um pouquinho diferente. Basicamente, hoje nós não vamos falar de MEI, né? Mas nós vamos falar dos PTS, da regularização não da atividade, sim da regularização da edificação, tá? E aqui a aplicação. Essa instrução técnica aplica-se às edificações enquadradas como PTS nos termos dessa instrução técnica, estabelecendo procedimentos diferenciados para a regularização da edificação junto ao Corpo de Bombeiro, conforme o potencial de risco apresentado. As atividades econômicas para fim de emissão da licença também, aqui está falando das atividades econômicas. E aqui está falando que também tem aqui o fluxograma que vai ajudar a gente a entender, tá? Depois, aqui traz todas as leis e NBRs onde foi tomado por base para a construção desta instrução técnica, né? E algumas definições, as definições mais importantes, tá? Então aqui é legal que você já consegue entender algo sobre as definições. E eu vou falar algumas delas que são importantes aqui para nós, tá? Altura da edificação. Para fins das exigências de medida de segurança contra incêndio, é a medida em metros do piso mais baixo ocupado ao último piso do pavimento. Então é a altura de piso a piso. Então é o piso de descarga que a gente fala, né, até o piso mais alto. Ou se você tiver subsolo, seria o piso do subsolo até o piso mais alto, tá? Lembrando que estacionamento de veículos, quando tiver num subsolo, não conta para a altura. E nós temos aqui a altura da edificação para fins de saída de emergência, que aí é uma outra definição. É a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída em nível ao último piso, podendo ser ascendente ou descendente. Basicamente, quando você tem pavimentos abaixo da saída e acima da saída, você tem essa outra definição. Por quê? Aqui é a definição apenas para saída de emergência, para o tipo de escada que você precisa. Então, muitas vezes você tem a saída ali num pavimento, por conta de um desnível de rua, você tem às vezes duas saídas. Você tem uma saída que às vezes atende um ou dois pavimentos, ela fica mais fácil para esses dois pavimentos saindo para uma rua, e a saída numa outra rua, atendendo os pavimentos de cima. Tá? Ou quando você tem, às vezes, subsolo, você tem a saída partindo do subsolo até chegar no nível do térreo e a altura pegando do pavimento mais alto até o nível do térreo. E aí você tem duas definições para saídas de emergência. Então, uma definição, a primeira aqui de cima, é para as medidas de segurança contra incêndio. Por exemplo, que tipo de... vai compartimentação ou não vai? Você pega a altura como um todo, o nível mais alto até o nível mais baixo, tá? Agora, quando para saídas de emergência,
você tem 2 níveis diferentes, por exemplo, que tipo de escada vai ser necessário? O tipo de escada está diretamente proporcional à altura da edificação, mas quando você tem 2 saídas, você pega o nível mais baixo até a primeira saída que atende aquele pedaço, e o nível mais alto até aquela outra saída. Então você tem 2 definições de saídas de emergência e você pode ter uma escada mais simples do que se você tomasse a altura como um todo. Então, para saída de emergência, você pode aplicar essa outra definição aqui, tá? Andar é muito simples, né? Área de risco, aí vai trazendo para nós aqui, fala de atividade econômica. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o AVCB, depois tem o CLCB, então a gente tem aqui a figura do AVCB, que é o auto de vistoria, e o CLCB. A diferença é que o AVCB, o bombeiro sempre vai fazer a vistoria, e o CLCB, que é o certificado de licença do Corpo de Bombeiros, nesse caso o bombeiro não fará a vistoria obrigatoriamente, ele pode até fazer a vistoria, mas não obrigatoriamente. Então, basicamente aqui passa o certificado, é mais uma declaração. O AVCB também você declara todos os dados da empresa, né? Mas o bombeiro ele vai no loco fazer vistoria e ver se realmente está batendo. E já o CLCB, o bombeiro acredita ali nos dados que o proprietário ou que o responsável técnico colocou sobre aquela edificação e emite a licença sem necessariamente fazer a vistoria no local, tá bom? Aí vem explicando aqui que é uma edificação, o que é uma empresa, né? E vem trazendo aqui, vamos ver o que é mais importante para nós aqui, é o mezanino. Aqui também é uma definição bem importante, né? Porque o mezanino, ele não é um pavimento, ele não conta para altura. E o que é um mezanino, tá? É o pavimento que divide parcialmente um andar em 2 andares. Será considerado como andar ou como pavimento o mezanino que possui área maior que 1/3. Então, até 1/3 é considerado mezanino. Passou de 1/3, já passa a ser um pavimento. Vamos pegar uma edificação de 300 metros quadrados, um pavimento térreo. Ela tem um mezanino de 100 metros quadrados. Nesse caso é considerado mezanino, porque tem até 1/3 da área do pavimento onde ela está em cima. Agora, se tiver mais que 1/3, 150 metros, por exemplo, ela já conta como pavimento, isso para o corpo de bombeiro, tá? Vamos lá. Vamos ver o que tem mais de legal aqui, ó. Subsolo, tá? Que o subsolo é bem importante a gente entender o que é subsolo. É o pavimento situado abaixo do perfil do terreno e não será considerado subsolo o pavimento que possui ventilação natural para o exterior com área superior a 0,006 metros quadrados para cada metro cúbico de ar do compartimento e tiver a sua laje de cobertura 1,20 m acima do perfil do terreno. Então, vamos dizer, você tem um pavimento que está abaixo do nível do terreno, abaixo do nível ali da rua, mas ele pode estar parcialmente abaixo desse nível. Então, se ele tiver a laje dele, tiver apenas tiver 1,20 m acima do perfil do terreno, então parte está abaixo e parte está acima, 1,20 m. Se tiver acima do perfil do terreno e você tiver essa ventilação de 0,006 metros quadrados de ventilação para cada metro cúbico, depois vocês voltam e escutam com calma, não é considerado subsolo. Então, você acaba tendo janelas, e essas janelas, elas são 0,006 metros quadrados de área de entrada de ar para cada metro cúbico do ambiente. Então, basicamente, você cubica o ambiente, ou quantos metros quadrados pela altura, você achou a metragem cúbica. Essa metragem cúbica você multiplica por 0,006, né? E isso até para a edificação não ser considerada sem janela, você multiplica. Se você tiver essa metragem quadrada maior do que o 0,006, pelo menos igual ou maior que o 0,006 da metragem cúbica, a sua edificação, ela não é, aquele pavimento não é um subsolo. E isso muitas vezes te permite você ter várias atividades ali nesse pavimento, não te traz tantas restrições. Por isso é importante entender o que é subsolo, tá? E aqui acabou a parte de definição. Basicamente, o que foi bastante importante para nós aqui foi a altura da edificação, né? Vocês viram que são divididos em 2 definições importantes, uma para saída de emergência e uma para as medidas de proteção e combate a incêndio que são exigidas, e o outro, o subsolo, aí, que é bastante importante para nós, tá? Aqui, gente, ó, a gente começa a falar da classificação das edificações e áreas de risco, tá? Aqui esse item 5.1, tá?
A edificação deve ser enquadrada nas regras de projeto técnico simplificado. A edificação deve ser enquadrada nas regras do PTS quando atender aos seguintes requisitos cumulativamente. Então vamos lá. Ela tem que possuir até 750 metros quadrados de áreas construídas com no máximo 3 pavimentos. Então, até 750 metros quadrados e até 3 pavimentos, PTS já de cara, tá? Então, 3 pavimentos até 750 metros, PTS. Ou ela tem que ter até 1.500 metros quadrados de área construída, até 6 metros de altura. Isso aqui é no estado de São Paulo, tá, gente? Cada estado pode enquadrar como PTS as edificações da forma que ela entender, tá? Então, mas aqui, ó, até 1.500 metros quadrados e até 6 metros de altura. E tem diferença? Aqui os 6 metros de altura e 3 pavimentos tem total diferença. Vocês lembram que nós vimos a definição de altura, né? A definição de altura é o piso mais alto até o piso de saída, né? Até o piso do último pavimento, né? Então, se você tiver subsolo, e se esse subsolo não for estacionamento de veículo, conta como altura. Então, 6 metros, se você tiver um pé direito alto, de repente 2 pavimentos, se tiver um pé direito acima de 3 metros, 2 pavimentos, se tiver 3 pavimentos, né? O primeiro, porque o primeiro não conta como altura, porque você pega o piso do último até o piso de baixo. Então, 6 metros já contam como 3 pavimentos, na verdade, com 3 metros, já daria aí os 3 metros de altura, porque você teria ainda a altura da laje, né? Agora você pode ter apenas 2 pavimentos, mas um pé direito muito alto, e aí pode ser enquadrado como projeto técnico simplificado. Então você tem que, cumulativamente, você tem que enquadrar aqui nessa questão da área. Se for até 750 metros, é simples. Você vai ter 3 pavimentos independente da altura. Então eu tenho 500 metros quadrados e 3 pavimentos. Mesmo que o pé direito for bem alto, sem problema nenhum, tá? Você pode, ó, são desconsiderados para o cômputo desta área, tá? Ó. Aí vem falando aqui de tudo que pode ser desconsiderado, né? Telheiros com laterais abertas destinados à proteção de utensílios, caixa d'água, tanques e outras instalações, desde que não tenham mais do que 10 metros quadrados. Platimbandas e beirais de até 3 metros, então se tem um beiral até 3 metros, não conta como área para o bombeiro, né? Passagens cobertas de laterais abertas, e aí vai, gente. Coberturas de bomba, isso aqui é para posto de gasolina. Isso aqui eu sugiro que vocês deem uma olhada, né? Porque tem certas áreas que não contam para a área da edificação. Ó. Piscinas, banheiros, vestiários e assemelhados. Então a área de piscina coberta e os banheiros, vestiários, eles não contam para fins de cômputo de área. Então você consegue descontar, por exemplo, os banheiros. Isso é muito importante. Por exemplo, você tem uma edificação com 800 metros quadrados. Você tem lá vestiários e banheiros. Os vestiários e banheiros somam 60 metros. Você tinha 800 metros, você desconta 60 metros, sua edificação vai ficar com 740. Você enquadra como PTS. E aqui é importante que, inclusive, você consegue dispensar da proteção por hidrantes, por exemplo. Então, é bem importante entender isso aqui também, tá? Os subsolos exclusivamente para estacionamento de veículos não são considerados para a altura da edificação, o que eu tinha falado para vocês. E aqui também é muito importante, tá? Inclusive para até classificar como projeto técnico simplificado. Se você tiver o estacionamento de veículos no subsolo, ele não conta para a altura. Agora aqui, ó, possuir subsolos ocupados destinados a local de reunião de público. Então, se você tiver, não é um PTS, tá? Independente da área, bem como qualquer outra ocupação diversa de estacionamento de veículos com área superior a 50 metros quadrados. Ou seja, se você tiver ali um subsolo com 30 metros quadrados, por exemplo, para um pequeno depósito, tudo bem, aqui você pode enquadrar como PTS, desde que não seja local de reunião de público. Então, é importante aqui também essa definição para saber se o subsolo ou não vai te obrigar a fazer um projeto técnico, tá? Ter lotação de no máximo 250 pessoas quando se tratar de local de reunião de público, tá? Então, normalmente os PTS são as edificações menores, mas se você tiver um local de reunião de público acima de 250 pessoas, passa a ser um projeto técnico, perfeito? Então, um restaurante, por exemplo, dependendo da metragem do restaurante, você tem que ter apresentação de um projeto técnico. Uma discoteca, cabe muita gente, uma área pequena, vai te obrigar a ter um projeto técnico.
Aqui está falando já no caso de comércio de GLP. Então, até 12.480 quilos, que são equivalentes a 960 botijões de P13, pode ser um PTS. Tá? Se passou aqui de 960 botijões, vai ser um projeto. A partir desse peso, dessa quantidade de botijões, é obrigatório um sistema de resfriamento. Então, por isso aí passa a ter que ter um projeto técnico. Resfriamento basicamente é um sistema que vai jogar água, né? Um sistema fixo de proteção, que pode ser por hidrante, pode ser por canhão monitor ou por aspersores, e aí você se obriga a aprovar um projeto técnico, tá? Armazenar no máximo 20 metros cúbicos de líquidos inflamáveis ou combustíveis, em tanque aéreo ou de forma fracionada, tá? Então, um PTS pode ter até 20 metros cúbicos. Então, você pode ter lá um tanque para abastecimento de veículos, por exemplo, de 15 mil litros, que você vai conseguir aprovar por PTS. Claro, tem que estar protegido da forma adequada, mas pode ser aprovado por um PTS. Acima disso, tem que ser projeto técnico, tá? Armazenar no máximo 10 metros cúbicos de gases inflamáveis em recipientes transportáveis ou estacionários para qualquer finalidade. Então, aqui você tem uma central de GLP para atender a sua edificação. Se for acima de 10 metros cúbicos de gás, essa central de GLP é projeto técnico, tá? Não manipular ou armazenar produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, tais como explosivos, fogos de artifícios, peróxidos orgânicos, substâncias oxidantes, etc. Não vou ler tudo aqui. Então, se for produtos perigosos, você tem que aprovar também por projeto técnico. Só tem uma exceção que deve trazer aqui abaixo para nós. Ó. Pode ser classificados como PTS as edificações ou áreas de riscos que comercializem agrotóxicos, substâncias sólidas ou líquidas, oxidantes, corrosivas. Então, aqui está falando das cooperativas, aqueles locais que vendem produtos agropecuários. Essas é permitido a venda, desde que o estoque seja limitado à quantidade para a atividade. É lógico, a pessoa não pode ter um comércio ali de 200 metros na frente e um estoque de 5 mil metros quadrados atrás. É lógico que se fosse 5 mil metros já seria projeto, mas um estoque, por exemplo, de muito grande, proporcional ali à parte de vendas, porque aí descaracteriza o PTS e teria que ser aprovado como projeto, tá? Então, a gente viu basicamente aí tudo sobre o que pode ser aprovado como PTS. Agora, dentro dos PTS, a gente tem a figura do que pode ser, do que vai ser emitido pelo bombeiro um AVCB ou o que vai ser emitido um CLCB. Isso aqui é muito importante também você entender, porque o CLCB, o bombeiro não faz vistoria, e o AVCB, o bombeiro faz vistoria. Então você tem lá a figura do PTS, e o PTS pode ser regularizado de duas formas, através de AVCB ou através de CLCB. O AVCB, o bombeiro sempre vai lá fazer a vistoria. O CLCB, o bombeiro nem sempre, não obrigatoriamente faz a vistoria. Normalmente ele não faz, lógico, ele pode fazer sim a vistoria aí, conforme os critérios que ele estabelecer, mas não necessariamente ele faz a vistoria, tá? Quando você consegue regularizar através de CLCB, tá? Se a sua área for até 750 metros quadrados, ponto, aqui já é PTS, tá? E aqui está falando que as coberturas de bomba de postos de combustíveis possuir até os 750 metros quadrados, podendo ser descontado no cômputo dessa área. Ó. Coberturas de bombas de combustíveis, praças de pedágio, piscinas, áreas destinadas a residências unifamiliar com acesso direto à via pública. Então você tem lá 900 metros quadrados, você tem uma residência em cima de 150 metros quadrados, vai cair para 750 metros quadrados. A residência também você pode descontar, tá? E aí vai trazendo outros critérios, ó. Não comercializar ou revender gás liquefeito de petróleo. Então, se você revende lá até 500 botijões, se eu não me engano é classe 1, eu não tenho grande certeza sobre isso, mas quando você vende menos botijão de gás, se você revendeu, o bombeiro vai fazer vistoria, ele não vai ser um CLCB, vai ser sim um AVCB, pode ser um PTS, mas regularizado através de AVCB, tá? Utilizar ou armazenar no máximo 190 quilos de GLP. Então, você pode ter um GLP, um restaurante? Pode, mas passou de 190 quilos, o bombeiro faz vistoria.
Se for menos do que 190 quilos, né, lógico, não enquadra nos outros critérios lá, por exemplo, de 250 pessoas, o bombeiro ele pode regularizar, ele vai regularizar através de um CLCB, ele não vai fazer vistoria no local. Não possuir qualquer outro tipo de gases, combustíveis armazenados em recipientes transportáveis ou estacionários, exceto para a divisão G3, que aqui são oficinas mecânicas, né, limitando-se a 1 cilindro de acetileno. Isso aqui, quando você vai preenchendo lá no sistema, o sistema vai perguntando para você, olha, você tem GLP? Ah, tenho. Ah, até quantos quilos? Para direcionar se é AVCB ou se é um CLCB, tá? Armazenar ou manipular no máximo 1.000 litros de líquidos combustíveis ou inflamáveis em recipientes ou tanques aéreos. Vocês lembram, né? A gente pode ter, você vai me perguntar, mas a gente não pode ter até 20.000 litros, que é um PTS? Sim, é um PTS. Só que se você tiver até 1.000 litros, o bombeiro pode regularizar através de CLCB. Passou de 1.000 litros, vai ser um AVCB, e aí vai ter a vistoria do bombeiro, tá? Não ter na edificação as seguintes ocupações. Olha, você não pode ter essas ocupações aqui, ó. Grupo A, divisão A3, com mais de 16 leitos, tá vendo? Ó? O que é o A3 aqui? Ó? Tem essa chamadinha. Residência geriátrica, habitação onde o idoso não exige cuidados especiais de profissionais ou de terceiros. Caso requeira cuidados especiais por impactos físico ou mental, classifica como H2, que são os asilos. Então, aqui vai trazendo o que você pode regularizar ou não através de AVCB ou CLCB. Então, se for A3 com essas características que a gente viu agora abaixo, vai ser um regularizado através de AVCB, tá? Grupo B, divisão B1 com mais de 40 leitos. O que é o grupo B? Aqui, se eu não me engano, são os motéis, tá? Então, motel passou de 40 leitos, o bombeiro vai fazer vistoria, né? Hotel ou motel, aqui, se eu não me engano, tá? O grupo D, divisão D1, que possua call center com mais de 250 funcionários, tá? Então, se você tem um local de prestação de serviço, mas for um call center com mais de 250 pessoas, o bombeiro vai fazer vistoria. Agora você tem aqui as edificações do grupo E, o E5 e E6, que são escolas. Aqui são escolas, creches, se eu não me engano, e locais onde as crianças necessitam de cuidados especiais. Vamos ver aqui, ó. Classificam como E5 os locais onde existam permanência de crianças de até 6 anos, mesmo que apenas durante o dia. Exemplo, espaços infantis, comunitários, brinquedos e assemelhados. Então, sim, é uma creche. E E6, salvo engano, são locais que as crianças necessitam de cuidados especiais. E por fim aqui, ó, tem as edificações do grupo F, são várias. Essas aqui são locais de reunião de público. Por exemplo, o F6 é salão de festa, F5 não é restaurante. Restaurante é F8. Aqui eu não vou ter certeza, mas a gente pode estar olhando lá, tem que olhar no decreto para verificar quais são as edificações. Sendo certo que, como você classifica dentro de uma dessas edificações, a norma já vai te direcionar para projeto técnico simplificado com emissão de AVCB. O bombeiro vai no local fazer vistoria. E no final, a gente tem aqui as divisões H2, H3 e H5. Aqui são hospitais e assemelhados, tá? Então, esses locais não podem ser regularizados através de CLCB. Ele vai ser um AVCB. O bombeiro vai fazer vistoria. Então, basicamente, a gente viu aqui os locais que podem ser regularizados com CLCB, são até os 750 metros quadrados, e não podem se enquadrar aqui em todos esses casos que a gente acabou de falar, tá? E aqui fala mais um pouco da parte administrativa daqui para baixo, tá, gente? Aqui vai explicando para nós, a gente pode falar isso aqui numa próxima aula. Eu queria mais estar realmente falando das edificações que se enquadram como PTS e como CLCB, tá? Basicamente aqui é importante, numa próxima aula a gente termina de estudar aqui para não ficar muito longa e muito cansativa a aula, a gente para por aqui e continua no próximo vídeo, eu continuo falando aqui a partir do item 6, que se fala dos procedimentos para a regularização das edificações. Eu vou voltar rapidamente aqui, somente mesmo para a gente estar finalizando, né? Então, a gente viu
A gente entendeu o que era projeto técnico e o que é projeto técnico simplificado. O projeto técnico, a gente apresenta uma planta no bombeiro, o projeto técnico simplificado não. E o projeto técnico simplificado você pode regularizar ele através do AVCB ou através do CLCB. No AVCB tem a vistoria do bombeiro e no CLCB a gente não tem vistoria no bombeiro. Lembrando que o PTS, a gente pede a vistoria no bombeiro direto, a gente não tem um projeto aprovado. Perfeito? Então, era isso aí que eu queria estar falando com vocês nesse vídeo de hoje. Eu agradeço muito a presença de todos e até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai continuar falando dos projetos técnicos simplificados a partir do item 6. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.